O que é amar Deus com a nossa mente? Mateus 22, a partir do verso 29, Jesus está respondendo a uma pergunta que foi feita a ele pelos saduceus, e ele diz: vocês estão enganados, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ao ponderarmos juntos, o que poderia acontecer com nossas vidas intelectuais, já que a pergunta é como nós podemos amar Deus com toda a nossa mente, Se nós perguntarmos o que poderia acontecer com nossas vidas intelectuais, se realmente adorássemos e nos tornássemos mais parecidos com Jesus, nós vamos em busca de algo fundamental, porque Jesus define o amor de Deus, incluindo amar a Deus, incluindo a nossa mente. Então, eu acho um bom lugar para começar com um afresco de 7 metros de comprimento e 5 metros de altura, chamado A Escola de Atenas. É um quadro, é uma das mais famosas pinturas da Renascença, do período renascentista italiano, pintada por Rafael, que é um dos maiores, e representa a Academia de Atenas. Ela foi pintada, essa obra, entre 1509 e 1510, sob encomenda do Vaticano. E a pintura ela já foi descrita como a obra-prima de Rafael e a personificação perfeita do espírito clássico da Renascença. No centro dessa obra, desse quadro grande, dessa obra-prima de Rafael, você tem um Platão calvo que caminha ao lado do seu principal pupilo, que é Aristóteles. E Platão aponta para cima com uma mão, e na outra mão ele está segurando uma cópia do seu livro Timeu. O dedo vertical de Platão, como seu argumento na sua obra, no Timeu, nos chama além dos mundos dos nossos sentidos e acima das sombras do mundo material para um céu resplandecente de ideias, um manto perfeito de abstração, lógica e números. E tão grande era o amor de Platão pelas ideias matemáticas que a advertência a geometretos medeis eisito, ninguém que não seja geômetra pode entrar, estava pendurada na entrada da sua academia em Atenas. Nenhuma advertência parecida ou desse tipo estava pendurada no Liceu, a escola que Aristóteles fundou em Atenas. Então, o Aristóteles de Rafael, nessa obra, ele estende uma mão horizontalmente, com a palma para baixo, segurando sua famosa Ética de Nicômaco, de um lado, numa mão, e ele nos conduz para baixo, ao mundo dos sentidos, o material, o empírico, a gente pode dizer o científico. Agora, vamos colocar Jesus na cena. O que Jesus estaria fazendo se ele fosse pintado na tela de Rafael? Ele estaria apontando para cima com Platão, nos chamando para um mundo invisível de lógica. Jesus gesticularia para baixo com Aristóteles, nos encorajando ao mundo concreto da ciência. Ele estaria segurando uma Bíblia no ar, pronta para bater em Platão e Aristóteles por serem muito racionais e científicos. Ele estaria de braços abertos, vendado, nos convidando a dar um salto de fé no escuro. Então, como devemos entender o papel da razão em nossas vidas se olharmos para Jesus em busca de respostas? Para sabermos como amar Deus com toda a nossa mente. Como nossas próprias vidas intelectuais poderiam mudar se adorássemos e nos tornássemos mais como Jesus? As respostas podem nos surpreender. Que tipo de esperança o Jesus de Jerusalém traz para os espaços de consumo, as colinas da academia e os templos da espiritualidade na nossa geração, na nossa cultura? E a gente pode fazer de uma maneira nova uma pergunta que foi feita há muito tempo atrás. Alguém
perguntou assim: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Quando Tertuliano fez essa pergunta há quase 1800 anos atrás, Tertuliano estava questionando a conexão entre a fé cristã em Jerusalém e a filosofia não cristã Atenas. Então a gente pode ajustar ligeiramente a pergunta de Tertuliano, né? Em Jerusalém, nosso foco será no próprio Jesus, em uma instância muito específica nos degraus do templo, onde vemos sua mente aguda em ação. Em Atenas, a gente pode fazer algumas paradas, né? Porque lá você tem o Ágora, que é o mercado consumidor da cidade, tem o Areópago, uma laje de mármore elevada, onde buscadores de conhecimento antigo se reuniam para debater as tendências intelectuais do dia, as últimas tendências intelectuais. Você vai ver Paulo debatendo com eles nesse mesmo lugar. E a Acrópole, né, que é o cume religioso sagrado da cidade. Então o que a gente realmente está perguntando é que tipo de esperança o Jesus de Jerusalém traz para os espaços de consumo, as colunas da academia e os templos da espiritualidade nos nossos dias, em nossa cultura. A gente pode começar então em Jerusalém, nos degraus do templo. Pense que é terça-feira na semana que Jesus morreu. Na terça-feira, em menos de uma semana, ele vai estar morto, né? Ele vai ser executado na sexta-feira. Então, um figurão da época lhe faz uma pergunta e pede para ele definir o maior dos 613 mandamentos da lei judaica, da Bíblia, né, do Antigo Testamento. E Jesus responde: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Né? Então você vê que Jesus se importa o suficiente com nossas mentes para incluir elas em seu primeiro e maior mandamento. Né? Naquele mandamento que resume todos os outros mandamentos. Mas como a gente fez a pergunta no início, mas o que significa amar a Deus com toda a nossa mente? Jonathan Edwards, ele fornece uma pista importante para nós. Jonathan Edwards diz que em Jesus é encontrado o maior espírito de obediência aos comandos e leis de Deus que já existiu no universo. Jesus não apenas falou do maior mandamento, ele o viveu melhor do que qualquer um, ou seja, ele o viveu perfeitamente. Ele amou Deus de todo o seu coração, alma, mente. Então, o maior mandamento é melhor compreendido não como um princípio abstrato, mas no Jesus de carne e osso, quando ele caminhava pela terra. Como então o maior guardião da história do maior mandamento amou a Deus com sua mente? Momentos antes de responder à pergunta desse inquiridor, Jesus demonstra como uma mente que ama plenamente o Pai se parece quando ela está em ação. Os saduceus, um grupo de pensadores judeus, né, politicamente astutos, eles confrontam Jesus nos degraus lotados do templo para testar sua mente. Né? Como nos conta o historiador Joséfo, né, o mais importante da história dos judeus naqueles dias, os saduceus eles consideravam uma virtude debater com mestres de filosofia, né? Enfim, com as pessoas mais capazes. E então eles eram veteranos de debate e eles juntaram o gênio coletivo deles para construir uma armadilha lógica engenhosa para Jesus. Eles começam com uma história triste. Uma mulher perde o marido. E aí o irmão dela, o irmão do marido, né, o irmão do marido falecido, assume se casar com ela para não só sustentá-la, mas para dar um descendente para o seu irmão, como era o costume. Mas esse segundo irmão também morre, então ela se casa com o terceiro irmão, com outro cunhado, né? E a triste história que eles colocaram para Jesus se repete até o sétimo e último irmão. Finalmente, ela também morre. É uma tragédia, né, a história, assim, uma tragédia shakespeariana, né? A história dos saduceus conclui com todos mortos no palco, bem parecendo uma tragédia shakespeariana. Mas Jesus, ele não recua, ele não se esquiva, nem fica intimidado. Com essa história,
essa história sombria, né, de 7 casamentos e 8 funerais. Você podia botar esse nome na história, né? 7 casamentos e 8 funerais. Os saduceus, eles puxaram de volta os dentes fortes da sua armadilha lógica, né, e apertaram sobre Jesus. Então eles colocam a isca e cuidadosamente eles ajustam o gatilho com uma pergunta simples, depois de contar a história. Na ressurreição, portanto, de quem será ela mulher? Porque todos a tiveram, é a pergunta deles para Jesus. E para a gente apreciar como os saduceus construíram habilmente essa armadilha intelectual, é útil a gente observar a estrutura lógica da pergunta deles, né? Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, né? E esse era o ponto deles, e é assim que eles queriam pegar Jesus. Os saduceus estavam forçando Jesus ao meio do que os filósofos chamam de dilema destrutivo. E a lógica de um dilema destrutivo é a seguinte: se X é verdadeiro, então A e B também deve ser verdadeiro. Se A e B são falsos, então X também é falso. Isso colocado assim parece muito abstrato, né? O dilema se torna claro quando a gente preenche os espaços em branco com os detalhes do argumento que os saduceus usaram. O X que eles estavam tentando provar que era falso era a crença de Jesus na vida após a morte, na ressurreição. Como Joséfo diz, a doutrina dos saduceus é esta, ele diz que as almas morrem com os corpos. Então, o dilema destrutivo contra a crença de Jesus na ressurreição ou na vida após a morte funciona assim: se X, os mortos, um dia ressuscitarão, então a mulher ou A estará casada com todos os 7 quando ressuscitar, ou B, ela vai permanecer casada com apenas um dos 7 quando ressuscitar. A é falso porque uma mulher casada com todos os 7 irmãos violaria o casamento como uma instituição monogâmica. E B é falso porque seria totalmente arbitrário para a mulher permanecer casada com apenas um dos seus 7 maridos. Como A e B, então, são falsos, X, a crença de Jesus de que os mortos ressuscitarão, também era falsa. E os saduceus sabiam que se Jesus respondesse como A ou B, a sua credibilidade como rabino ficaria abalada, visivelmente comprometida diante de todos. Então parecia não haver uma saída, né, para a pegadinha lógica deles. O que fez a mente que ama plenamente o Pai em uma situação intelectual tão difícil? Jesus diz: ei, o que é aquilo ali? E enquanto eles olharam para o lado, saiu para outro e se escondeu num lugar, numa taverna, sei lá, num restaurante ou numa caverna, né? Enquanto eles olhavam para o outro lado, ele os responde, ele de maneira condescendente, ele responde para eles: parem de fazer perguntas bobas, fechem os olhos e deem um salto de fé junto comigo no escuro, parem de pensar. Ele responde assim, né? Ele começa a fulminá-los com o fogo do céu por questioná-lo. Nenhuma das opções, né? Jesus não recua, não se esquiva, nem se intimida. Ele responde: pois na ressurreição, Jesus diz, nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Então Jesus desmonta instantaneamente a armadilha dos saduceus. Ele expõe uma suposição oculta em seu argumento, ou seja, a falsa suposição de que as pessoas ressuscitadas estarão casadas. Como os ressuscitados nem se casam, nem se dão em casamento, não há necessidade de se preocupar com quem a viúva estará, ou quem ela vai chamar de marido por toda a eternidade. Então Jesus articula o que os filósofos chamam de tertium quid, que significa a terceira coisa, o não falso, né? Não o falso A nem o falso B, mas o verdadeiro C que não tinham colocado na questão. Então, tendo exposto a falácia do argumento anti-vida após a morte dos saduceus,
Jesus apresenta seu próprio argumento a favor da vida após a morte. Ele diz que, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então Jesus relembra uma cena bem conhecida no livro de Êxodo, onde Deus diz a Moisés que ele é o Deus de 3 homens cujos corações há muito haviam parado de bater, na época de Moisés já, né? Como isso apoia a crença de Jesus de que a morte física não é o fim da existência humana? Se eles já tinham morrido bastante tempo na época de Moisés, imagine na época de Jesus, né? Em suma, se o Deus dos vivos é o Deus presente hoje de Abraão, de Isaque e Jacó, então eles ainda devem, de alguma forma, estar vivos. Então, siga a lógica de Jesus. Se X, as almas morrem com os corpos, como os saduceus dizia, então Deus só poderia dizer que ele era passado, o Deus de 3 homens mortos. Ou B, Deus é o Deus dos mortos, não dos vivos. É falso porque Deus diz em Êxodo 3,6 que eu sou, né, o Deus de 3 homens mortos. E B, é falso porque Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Como A e B são ambos falsos, X, a crença dos saduceus de que as almas morrem com os corpos, também é falsa. Você vê a brilhante mente que guarda o maior mandamento. Jesus usou o mesmo estilo de armadilha lógica que havia sido armada para ele, um dilema destrutivo. Só que não havia como escapar da lógica de Jesus sem abraçar a realidade da vida além do túmulo, ou então negar a existência de Deus. Então os estudiosos coraram, né, os saduceus. A multidão que os estudiosos esperavam que ficasse surpresa com um Jesus atrapalhado, ficou surpresa com algo completamente diferente, sua pura genialidade. Jesus é Senhor, pode significar pouco na prática para qualquer um que hesite em dizer Jesus é inteligente, infinitamente sábio. Ele não é apenas bom, ele é brilhante. Essa troca com os saduceus nos ajuda a apreciar pelo menos 9 características da genialidade de Jesus. E ao circularmos Jesus nos degraus do templo para explorar sua mente a partir de diferentes ângulos, né? Se a gente pudesse estar lá naqueles degraus igual os saduceus estavam, cercando Jesus, a gente vê emergir um modelo vivo de como a mente que adora assume novas formas e dimensões. Então, tendo encontrado Jesus em Jerusalém naquela terça-feira, a gente pode se voltar agora para Atenas. E entramos no Ágora, o mercado, né? Era o shopping, o mercado, enfim, do século, daquela época, e são os nossos mercados e shoppings do século XXI. Então, as vistas e sons dos espaços de consumo da nossa sociedade são, em grande parte, o legado daquilo que Léo Burnett, né, que foi um publicitário famoso, né, que a revista Time apelidou de o sultão das vendas, né, classificando ele entre as 100 pessoas mais influentes do século XX. No segundo a Time, Burnett ele era obcecado em encontrar gatilhos visuais que pudessem efetivamente contornar o pensamento crítico dos consumidores para eles consumirem, em vez de terem um pensamento crítico. E esse gênio descrito, né, por trás de campanhas mundialmente famosas, como o homem da Marlboro, né, e outras tantas, né, ele saudou o triunfo da forma visual sobre o argumento cuidadosamente raciocinado. Ele introduziu a ideia de que imagens podem falar muito mais do que raciocínio. Então, a publicidade foi famosamente definida como a ciência de deter a inteligência humana pelo tempo suficiente para tirar o dinheiro da pessoa. Léo Burnett foi o Isaac Newton dessa ciência, né? Então, qual era o segredo dele? Ele diz: torne simples.
torne memorável, torne convidativo de se olhar, torne divertido. Então, para você entender o alcance do legado de Burnet no ágora moderno, né, no mercado moderno, nos shoppings, né, tente adivinhar quantos anúncios um americano médio, por exemplo, onde eles fazem muitas pesquisas assim, né, em um período de 24 horas está exposto. 100, 1000, 10 mil. No final da década de 90, os pesquisadores encontraram o número 16 mil. Isso eram quase 6 milhões de coisas simples, memoráveis, convidativas e divertidas a cada ano, clamando acima da voz da razão, né? Acima da voz da razão para você, pelo impulso, gastar, comprar. E isso foi antes da explosão global das redes sociais e da revolução dos smartphones que a gente usa o tempo todo agora. Então, hoje, você mal pode sequer pesquisar e verificar os seus amigos na internet, né, sem ser bombardeado por anúncios de suplementos mágicos que prometem um corpo olímpico sem muitos inconvenientes, ou 1 milhão de outros óleos, né, de tudo quanto é espécie que você simplesmente deve consumir para ter uma vida que vale a pena viver. Então, essa cultura ubíqua de eu compro, logo existo, eu estou consumindo, logo eu sou importante, se eu consumo mais, eu sou mais importante, pode ser um solo fértil para o cultivo de uma virtude intelectual. Que lições nós podemos aprender com Jesus nos degraus do Templo de Jerusalém para desenvolver nossas mentes no ágora do consumo, né? Então pense em 3 coisas. Uma mente colorida, né? Jesus traz criatividade, né? E mostra a verdade, é instrutivo, que quando suas crenças sobre a vida após a morte são questionadas, Jesus não responde com um slogan vazio de mente, né? Como seria uma propaganda que faz as pessoas não pensarem, né? Ele, pelo contrário, ele é profundo e Jesus não detém a inteligência de seus desafiadores, nem contorna o pensamento crítico da audiência do templo, das pessoas que estavam à volta. Ele não era o Léo Burnet do primeiro século, né? Então, para ver a maneira como Jesus engaja nossas mentes e está sempre trazendo as nossas mentes, porque Deus deve ser amado com as nossas mentes. Considere os conceitos de mídia quente e mídia fria. Um famoso teórico da comunicação, Marshall McLuhan, ele cunhou esses termos para descrever uma gama de efeitos que diferentes meios de comunicação podem ter sobre um público. Em uma leitura de McLuhan, a comunicação quente tende a ser linear, analítica, quantitativa e cerebral. Ele fala a sua inteligência. E a comunicação fria é mais artística, imaginativa, simbólica e multissensorial. Então ela toca mais diretamente às suas emoções. Então, uma palestra de um nutricionista sobre os benefícios à saúde do consumo de vegetais estaria no extremo quente do termômetro de comunicações de McLuhan. Vai tentar te mostrar para a sua mente como aquilo tem efeitos benéficos, né? Mas Burnet já colocaria um super-herói em um anúncio de vegetais enlatado, né? Mostrando a sua força junto com o vegetal e tal, no extremo frio, né? Porque está tentando apelar às suas emoções, como a gente falou do homem Marlboro, né? Isto é Marlboro, era o negócio, o cara andando a cavalo, não tinha nada a ver com cigarro, né? Mas aquela imagem, aquele cowboy, aquele cara saudável, fumando um cigarro, isso seria a mídia fria. A mídia fria se tornou o meio de escolha no ágora da cultura do século XXI. De como nós vendemos alimentos, telefones e carros,
até como a gente comercializa política e religião, infelizmente, né? Apelando às emoções, a não pensar muito, né? Então Jesus é um comunicador quente ou frio? Talvez a melhor maneira de responder a essa pergunta seja pensar em um produto popular usado em todo o mundo para aliviar dores musculares, né? Então você esfrega na pele esse produto e o mentol desencadeia uma sensação imediata que, ao mesmo tempo, é gelada e quente, né? Quando você coloca assim um gelol, essas coisas assim. E o nome da marca é meio tem por exemplo, famoso que é Ice Hot, ou seja, frio e quente, né? O nome da marca é meio um oxímoro para esse produto que pode transformar duas sensações aparentemente contraditórias em uma só. Você sente um quente meio gelado, né? Você já passou essas coisas assim já. Então Jesus é um comunicador Ice Hot, né? Ele fala para a pessoa inteira, né? Naquele dia no templo, por exemplo, essa é a pergunta. Pouco antes de falar a verdade para a mente lógica, ele fala a verdade para os sentidos e a imaginação com uma série de parábolas vívidas. Você vê que Jesus ele não vai deixar de fora nada, né? Nem a mente, nem as afeições. Ele compara seu reino vindouro a uma festa de casamento alegre. Quando questionado sobre o significado de amar o próximo, ele não responde: obedeça ao imperativo categórico pelo qual você universaliza racionalmente a ação de ajudar outro agente moralmente relevante, cuja dignidade intrínseca pode ser ancorada metafisicamente em sua autonomia volitiva. Não era uma coisa assim, né? Em vez disso, em vez de uma palestra quente sobre a matéria que estivesse sendo perguntada, Jesus conta uma história fria de um estranho espancado, desprezado pela elite religiosa e salvo por um herói improvável. Então há um sociólogo chamado Mike Fittistone que observa como a publicidade é capaz de explorar e anexar imagens de romance, exotismo, desejo, beleza, realização, comunhão, progresso científico e a boa vida a algum bem de consumo, como sabão, máquina de lavar, automóvel, bebida alcoólica, né? Então os comunicadores frios de hoje usam o grande e extraordinário para vender o pequeno e comum, né? O pequeno e mundano. Já o gênio criativo de Jesus usa o pequeno e o mundano, terra, sementes de mostarda, sal, lâmpadas, para nos oferecer gratuitamente algo grande e extraordinário, a vida em seu reino, a vida abundante. Então, Jesus, com uma mente lógica, ele também constrói argumentos sólidos. Então, ao contrário dos mais de 6 milhões de anúncios que enfrentamos a cada ano, segundo aquela pesquisa já meio defasada, né? Cada uma das imagens geladas de Jesus é simultaneamente quente com conteúdo significativo. Jesus diz a verdade construindo silogismos convincentes com a mesma facilidade com que pinta quadros vívidos e multissensoriais com os pássaros que voam, como as árvores. Então a lógica faz parte de como uma mente que ama plenamente a Deus funciona. Não há apenas o calor lógico do seu argumento sobre a vida após a morte com os saduceus. Jesus emprega uma ampla gama de argumentos intelectualmente estimulantes ao longo de todos os 4 evangelhos, né? Quando os fariseus o acusam de expulsar demônio pelo poder de Satanás, ele usa a lógica do reductio ad absurdum para reduzir a acusação deles ao absurdo. Ele usa o argumento a fortiori, quer dizer, o argumento do motivo mais forte, para provar que é lícito curar no sábado e que o Pai dará coisas boas aos que pedirem. Ele usa modus ponens, né, o caminho da afirmação, para vindicar sua reivindicação ou as suas reivindicações messiânicas. E nós obtemos nossa palavra lógica do grego logos, que é, não por acaso, um dos títulos famosos de Jesus nas páginas do Novo Testamento, né? Então, ao ser lógico, Jesus estava simplesmente sendo ele mesmo, né? Então,
alguém disse que nós podemos aprender com ele a usar o raciocínio lógico em seu melhor, né? E é a realidade que a Bíblia coloca para nós, né? O objetivo de Jesus ao utilizar a lógica não é simplesmente, como as pessoas gostam em debates, de vencer batalhas, mas alcançar compreensão ou discernimento daqueles que estavam ouvindo ele. Então, o Ágora de hoje não se trata de alcançar compreensão e discernimento, mas de maximizar lucros. Então, espelhar a mente de Cristo nos tornará menos enganáveis, menos susceptíveis às artimanhas dos comunicadores frios, e nos tornamos mais discernidores, mais imunizados contra a propaganda comercial, política e religiosa, né, que tenta anular a nossa mente. No entanto, Jesus é capaz de exercitar nossas cabeças sem petrificar os nossos corações. Ele valoriza e revitaliza a pessoa inteira, a mente e o coração. À medida que somos moldados mais e mais pela mente de Cristo, nós mesmos nos tornamos pensadores e comunicadores cada vez mais ice hot, né, como nós falamos. E Jesus tinha então uma mente factual. Jesus se importa com evidências. Mas isso não é tudo. Jesus oferece verdade às mãos, bem como verdade para a cabeça e para o coração. Ele se importa com boas evidências. Ele não exige um salto cego, um salto no escuro, mas ele convida a um passo razoável. Então, apenas 3 dias após esse debate público com Jesus, os saduceus arquitetaram outra estratégia contra ele. Eles já haviam tentado um caso lógico para provar que Jesus era um impostor e que a morte era a palavra final, que não existia a ressurreição. Essa tentativa falhou, como a gente viu, falhou miseravelmente, né? Talvez então, que tal eles pensaram um caso empírico, né? Transformar Jesus em um cadáver permanente resolveria a questão, né? E assim eles argumentam por sua execução diante das autoridades romanas, pensando que uma sexta-feira sangrenta seria o fim dele. E um longo sábado silencioso pareceu provar a eles que eles estavam certos, né? Jesus, então, ele estende sua mão horizontalmente, oferecendo uma palma marcada para a inspeção daquilo que é duvidoso. Na manhã de domingo, no entanto, os saduceus descobrem que suas conclusões sobre a falsidade de Jesus e o ponto final da morte foram desafiadas novamente, não por um argumento lógico dessa vez, mas por um túmulo vazio. Jesus mesmo se tornou a prova empírica de tudo o que ele havia provado logicamente naquele dia, daquele debate na terça-feira. Ele se tornou o caso ambulante e falante de que ele é, de fato, todas as coisas extraordinárias que ele afirmou ser, e que a morte não é o capítulo final do drama do ser humano, né? E nos 40 dias seguintes, Jesus faz aparições públicas. Ele apresenta seu corpo ao escrutínio de uma multidão de mais de 500 testemunhas oculares que Paulo encorajou seus leitores coríntios a consultar para uma verificação de fatos, se eles precisassem. Então, uma testemunha, ela testifica. Não seguimos histórias engenhosamente inventadas. Quando uma dessas 500 testemunhas, né, fala isso, nós não seguimos histórias engenhosamente inventadas quando lhe falamos sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares de sua majestade. Outra testemunha descreve Jesus ressuscitado em termos inconfundivelmente empíricos, não é? E ele diz: o que ouvimos, vimos com os nossos olhos, contemplamos, tocamos com nossas mãos e assim por diante, né? Embora, além do escopo desse livro, a gente recomende os leitores as obras marcantes, não é? De tantos puritanos e reformadores manifestando a grandeza
de Cristo nesses 2000 anos de história do Evangelho na sua plenitude. Então, Jesus mostrou a ressurreição de maneira lógica e irrefutável, e depois mostrou a ressurreição de uma maneira diferente, não é? Mostrando e se manifestando a não apenas a mente, mas a todo o homem, ele mesmo como a prova viva daquela lógica irrefutável da ressurreição. Nessa obra de arte, a Escola de Atenas, de Rafael, né, a mão estendida de Aristóteles torna-se um símbolo do valor dos fatos e da evidência. É isso que ele queria colocar lá. No Novo Testamento, Jesus estende sua mão de maneira horizontal, oferecendo essa palma marcada para a inspeção de um incrédulo. Jesus se importava com fatos e evidências. E se nós o adoramos, ou o adorarmos verdadeiramente, também nos importaremos. Agora vamos pensar Jesus em outro lugar, não é? Jesus não no ágora, mas no areópago. O que acontece se ascendermos do ágora, que é o mercado, né, para o areópago? Do mercado para o centro de ensino superior, né, a academia e tal. Então, os frutos da investigação intelectual, onde quer que a gente o encontre, crescem, né, da convicção de que a verdade existe e pode ser conhecida. Derrube a existência da verdade e você não tem mais educação, você tem propaganda, e é muito do que se tem hoje, né? Você tem muita propaganda nos colégios, nas escolas, muita ideologia e pouco ensino realmente, né? Ideologias que negam a própria possibilidade da verdade podem ser encontradas muito, felizmente, não em todo ele, mas em muitos campos da educação. Então, não estamos falando daquele ceticismo acadêmico saudável que você tem que ter para você fazer perguntas e questionar, e é o que abre os mistérios do universo e as descobertas, não é? São exatamente esses questionamentos, não é? Mas você pergunta com humildade, que diz, olha, eu posso estar errado, mas... Então, o ceticismo saudável não rejeita, mas requer a existência da verdade. O ceticismo falso, não é, doentio, ele nega a verdade. Então, o ceticismo saudável, ele tem uma estrela polar, né, visível o suficiente para determinar se a gente se desviou do curso ou não. Então, a gente está falando, em vez disso, de um ceticismo que é o comum dos nossos dias, que apaga as estrelas. Ele nega quaisquer verdades objetivas acima de nós. E essa negação é exatamente para que você possa ser empurrado sobre você uma ideologia. Então, os próprios marinheiros, os acadêmicos, né, os que se tornam seu próprio ponto de referência e esquecem a bússola, não olham mais para a estrela polar, tornando impossível para eles saberem se estão perdidos ou não. Né? Porque se você não tem a estrela polar, se você não tem aquilo que aponta para o norte, então você não sabe se está perdido ou não, você não sabe nem onde você está. E é onde a gente tem ficado. Né? Então, em vez de uma jornada árdua, mas recompensadora de alinhar e realinhar nossas ideias com a realidade, que é o que alguém o tempo todo vai estar fazendo, alinhar e realinhar aquilo que ele pensa, onde ele pensa estar com a estrela polar, para ele ter direção. E hoje em dia, em vez de a gente buscar, numa jornada difícil, como eu disse, alinhar e realinhar nossas ideias com a realidade, a gente deriva sob um céu vazio para lugar nenhum em particular, porque a gente diz que a realidade não existe, né? Então a verdade torna-se um jogo de linguagem que é jogado, né? Os marinheiros que estão navegando jogam entre si apenas para passar o tempo. Então, como ironiza um filósofo pós-moderno, né, Richard Hort, a verdade é simplesmente uma questão de que seus colegas permitirão aquilo que você pode dizer ou não. Sem verdade para buscar ou verdade para descobrir, nos resta apenas construções sociais para inventar e desconstruir eternamente aquelas que a gente não gostar.
Então, as palavras de uma pessoa importante de Harvard, a liberdade do nosso tempo e a liberdade de nos dedicarmos a quaisquer valores que desejamos, na mera condição de que não acreditemos que eles sejam verdadeiros. Não é? É só a nossa maneira de ver. Então, quando a própria ideia de verdade é considerada tão fora de moda, as escolas passam da busca do conhecimento para o negócio de transferência de dados, doutrinação e impressão de diplomas, depois de muita ideologia ter sido passada. Para esses membros cínicos esse cinismo do mal, né, da intelectualidade e os estudantes de sua influência, Jesus apresenta um desafio maravilhoso e esperançoso. Isso cria um enigma no Areópago, né? Estudantes entram nas salas de aula buscando conhecimento apenas para serem informados em termos sofisticados de que não há verdade a ser conhecida. Esperar que as gerações futuras levem suas vidas intelectuais a sério enquanto lhes ensinam que não há verdade é o que é tentado fazer hoje, né? Apenas são construções. Isso é como ministrar curso de mitologia animal e esperar que os alunos sigam carreiras como veterinário, de unicórnio, né, de animais míticos. Né? É o que a academia tem feito de muitas maneiras. Então, para esses membros cínicos da intelectualidade e os estudantes sob sua influência, Jesus apresenta um desafio esperançoso, né, como a gente disse. Então, a gente pode ver 3 maneiras pelas quais ele abre visões férteis para o florescimento do intelecto humano. Né? Primeiro, Jesus tem uma mente inspiradora. Jesus estimula o conhecimento. 3 dias após a sua troca com os saduceus, Jesus é julgado perante Pilatos e explica a razão do seu nascimento. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Pilatos encolhe os ombros com o cinismo de um acadêmico pós-moderno, né? E pergunta: o que é a verdade? Então, a palavra de Jesus para verdade, aletheia, né? Carrega um sentido de realidade objetiva. Aletheia não se trata do que seus colegas permitirão que você diga, o que está dentro do politicamente correto, né? Ou de apenas uma construção, né? Ou de uma ideologia, do que está socialmente em voga hoje, que você precisa repetir como todos para você estar incluído, ou do que ganhou a aprovação dos guardiões ideológicos dos nossos dias. A verdade que Jesus está falando é sobre o que é. Um objetivo essencial da missão declarada de Jesus é ajudar as mentes a compreender a aletheia e o vim dar testemunho da verdade objetiva. Ou seja, alinhar meu pensamento, teu pensamento com o que é. Outra palavra para isso é conhecimento, que também acontece de ser o objetivo de uma boa educação. Então, alguém pode dizer: espere um pouco, né? Uma pessoa cética, né? Desde quando o cristianismo é sobre estimular o conhecimento? O cristianismo não é sobre encher auditórios com uma multidão altamente sugestionável para ouvir uma espécie de hipnotizador ordenado até que todas as ondas cerebrais se entrem em harmonia, né? Claro, é o que eles dizem. Então, uma série de ismos reivindicando o pedigree cristã tem feito isso de muitas maneiras, né? Então, é óbvio, não tem exatamente estado, por causa disso, na vanguarda da marcha do conhecimento contra a ignorância. Porque eles frequentemente se reuniram de outro lado dessa linha, apelando exatamente apenas para emoções e entrar na mesma frequência, né, na mesma vibe. Então, o que aconteceria, porém, se aqueles que reivindicam o seu nome realmente seguissem suas ordens intelectuais, as ordens intelectuais, aqueles que se dizem servos de Jesus, seguissem as ordens intelectuais de Jesus que a gente encontra no Novo Testamento? A gente não precisa
especular, porque isso já aconteceu antes, né? Foram pessoas buscando amar a Deus com suas mentes, como Jesus ordenou, que nos deram as maiores universidades, né? A ideia de universidade moderna é uma invenção cristã da Idade Média. St. Andrews, Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton, Yale, muitas outras instituições de ensino superior de classe mundial, né, foram fundadas e floresceram sob os seguidores de Jesus. Então, a crença na missão de Jesus levou diretamente à introdução de línguas escritas em culturas que não possuíam. Por quê? As línguas eram faladas, mas não escritas. Mas Lutero teve que criar a língua alemã escrita para as pessoas terem a Bíblia. Isso aconteceu em vários lugares. Isso levou ao florescimento do inglês moderno, do francês, do alemão, levou a taxas de alfabetização globalmente incomparáveis. Antes da Reforma, não havia a ideia de que todo mundo precisava ser alfabetizado, só a elite lia em latim. Mas como você queria que o povo tivesse acesso à verdade de Deus, então, além de você criar a escrita para essas línguas, você tinha que fazer um povo alfabetizado, né? Então, os cristãos nos deram, por exemplo, a primeira sociedade profissional de cientistas modernos, com seu estatuto que promovia a investigação científica para a glória de Deus e o benefício da raça humana, né? Então, por exemplo, foi um químico irlandês, Robert Boyle, acreditando que a ciência é uma tarefa da sua vida diante de Deus. Ele, então, traz a revelação da admirável habilidade que Deus exibiu no universo, o que fez com que grandes avanços na física e na química acontecessem. Então, houve um matemático alemão, né, que, mesmo ateu, Carl Sagan rotulou como o primeiro astrofísico, Johannes Kepler. Né? Kepler, com sua crença que Deus sempre geometriza, né? É engraçado, né? Nos deu as leis dos movimentos. A partir disso, Kepler nos deu as leis dos movimentos planetários, sem as quais não haveria era espacial, por exemplo. Ele foi o pai da astronomia observacional moderna, por exemplo. Quem foi o pai? Galileu Galilei, que diz: não acredito que o mesmo Deus que nos dotou de razão, de sentido, intelecto, tenha a intenção de que não a usemos. Esse foi o seu argumento. Então a cristologia os inspirou a se tornarem gigantes sobre cujos ombros estamos para enxergar mais longe no cosmos. A gente pode achar que a nossa geração é a mais desenvolvida, mas nós estamos nos ombros desses gigantes, né? Como Kepler, como Galileu, como, enfim, Newton. Então, a lista poderia continuar. Mas o que deve ficar claro é que os imitadores de Jesus, buscando amar a Deus com suas mentes, legaram uma rica herança intelectual à humanidade. Eles acreditavam que um Deus racional fez o cosmo estruturado racionalmente, então nós poderíamos entender a criação. E o chamou de bom quando criou Deus. Depois Deus nos equipou com mentes racionais para reconhecer e desfrutar dessa estrutura, que era racional e que era capaz de nossas mentes racionais entender e desfrutar. Jesus, ele criou o mundo material, ele nasceu no mundo material também. Ele construiu cadeiras e casas nesse mundo nosso, com as suas mãos. Ele morreu nesse mundo, não para se despedir dele para sempre, mas para ressuscitar corporalmente como uma validação profunda da existência física, de como nós viveremos para sempre como homens com alma e corpo, né? Físicos como os homens são. Não simplesmente imaterial, né? Então a matéria importa para Deus. Então importava para os revolucionários científicos. Isso que os impulsionou. Só que a cristologia os inspirou a se tornarem gigantes, sobre cujos ombros agora a gente está enxergando mais longe do que eles até poderiam imaginar. Mas não há também gigantes cristãos que se aglomeram sobre nós para bloquear o céu e nos deixar na escuridão intelectual? Infelizmente, sim.
E sim, ambos os tipos de gigantes, aqueles que abrem e aqueles que fecham intelectos, afirmam seguir Jesus. Mas quais gigantes são mais como Jesus que nós encontramos nos relatos reais de sua vida e missão na Bíblia? Quais têm a reivindicação mais credível ao legado de Jesus que confrontou os saduceus no templo, ofereceu evidências empíricas e criou o cosmos? Então, a gente pode também pensar em Jesus com uma mente teleológica, né? Jesus nos diz por que, né? Há algo mais profundo para nós ao olharmos para como nós devemos adorar Deus com nossas mentes, né? O Jesus de Jerusalém oferece ao Areópago de Atenas algo, né? Então, lembremos que Jesus escapa do dilema destrutivo dos saduceus com sua afirmação de que, quando os mortos ressuscitarem, a atual instituição do casamento se tornará obsoleta, né? Porque Jesus acreditava, é até engraçado falar de Jesus e falar acreditava, né? Que o casamento, como o conhecemos, deixará de existir. A resposta pode ser encontrada na ideia do Novo Testamento do casamento como um mistério profundo. Ou seja, o significado desse mistério não se encontra dentro da instituição humana do casamento em si, mas em algo muito maior, algo transcendente, a infinita afeição de Jesus pelo seu povo, de Cristo pela igreja. E foi só por isso que o casamento foi criado, para apontar para isso. Então a Bíblia começa com o pequeno casamento de Adão e Eva e termina com o grande casamento de Jesus com sua amada noiva. E essa será a última cerimônia de casamento, né? Então, na última cerimônia de casamento, de todas, uma multidão de pessoas de todas as línguas, tribos e nações caminhará pelo corredor em branco radiante em direção a Jesus, alegre e com os olhos marejados, né? Nós vamos caminhar pelo corredor, nós, a noiva. Quando os últimos, sim, forem trocados, ali não haverá mais necessidade do que agora conhecemos como casamento. Quando o destino dos sonhos for alcançado, os folhetos de viagem, por mais pitorescos que sejam, podem ser deixados para trás. Você estava olhando ali os folhetos, eles eram lindos, maravilhosos, mas quando você chegou no lugar, você não olha mais os folhetos. O casamento apontava para algo muito maior do que ele. Quando você chegar a algo muito maior que o casamento, o folheto ou o casamento que apontava para ele não são mais necessários. Porque esses folhetos oferecem imagens deslumbrantes, né, lindas, mas a coisa real é muito melhor do que os folhetos. Em outras palavras, é em Jesus mesmo que encontramos não apenas o significado, mas o significado mais último do casamento, o significado final do casamento. Ele é o motivo pelo qual o casamento existe, não apenas nesta casa ou naquela sociedade, mas na grande história de todo o cosmos. Não só o casamento, mas tudo existe para ele, segundo o Novo Testamento. Ele não é apenas o Logos, mas ele também é o Telos, ou seja, ele é o objetivo. Tudo foi feito por ele, para ele e por causa dele. Então, o ponto final onde todas as linhas convergem. Alguém pode dizer, mas essa não é uma conclusão estranha e invisível? O que aconteceu com toda aquela conversa sobre Jesus inspirando a ciência que a gente estava tendo há alguns minutos atrás? Essa confusão se dissipa com um momento de reflexão sobre o significado da palavra para, né? A maioria de nós usa essa preposição de 4 letras, né? Todos os dias, quando queremos expressar a teleologia de algo, isso é, o seu propósito, o porquê de sua existência, o porquê aquilo existe. Por que existem cortadores de grama? O teu filhinho pode perguntar. Por que, pai, existem os cortadores de grama? Para que servem? Bem, meu filho, cortadores de grama são para cortar a grama. O pai oferece ao seu filhinho uma resposta teleológica, não é? Se Júnior, né, o filhinho, perguntar do que são feitos os cortadores de grama, pai, então o pai enfrenta uma pergunta muito diferente, porque essa pergunta não exige uma resposta teleológica, não é? Mas uma resposta material, algo a ver com motores, rodas e lâminas de aço, e não com o propósito. Nós
Sabemos cada vez mais sobre a matéria, mas cada vez menos sobre por que a matéria importa. E essa é a nossa tragédia. Sabemos mais sobre algo quando sabemos do que é feito e para o que é feito. Mas agora a gente não sabe para o que aquilo é feito. A gente pode explicar muito de como o corpo humano funciona, como alguém poderia explicar do que é feito o cortador de grama. Mas se alguém perguntasse, mas aí para que existe isso? Você sabe dizer qual é o propósito do cortador de grama. Mas hoje a gente tem perdido qual é o propósito do ser humano. A gente pode explicar do que ele é feito, não é? Então, mas ambos são importantes na busca do conhecimento. Então imagine novamente esse filho perguntando ao pai por que os cortadores de grama existem e o pai respondendo, bem filho, os cortadores de grama têm rodas de plástico, estruturas metálicas, lâminas de aço. Ok, mas por que eles existem? Por que existem os cortadores de grama? O filho insiste e o pai diz, bem, uma vez uma simples lâmina única no final de uma vara chamada foice, né, foi o que deu início a isso. Eventualmente, 3 ou 4 lâminas foram giradas juntas em torno de um eixo com 2 rodas. E aí depois vieram mais 2 rodas, uma estrutura de metal, um motor, e eventualmente nós chegamos a essa coisa mais complexa que são os cortadores de grama que nós temos hoje. Entendeu agora, filho? O filho vai coçar a cabeça. Ele não estava perguntando do que os cortadores de grama foram feitos ao longo dos séculos. Ele estava atrás do seu significado. Se isso continuar por tempo suficiente, o significado de um cortador de grama será enterrado sob uma pilha crescente de conhecimento sobre a mecânica do cortador de grama, de como funciona a eletricidade nele, e a gente fica ignorante do significado real de um cortador de grama. Então o filho poderia muito bem inventar o seu próprio significado, já que ninguém sabe dizer qual o propósito do cortador de grama, eu vou criar um. Então, em um dia de verão escaldante, ele coloca no seu quarto e liga o motor e faz a lâmina girar como se fosse um ventilador improvisado ali para fazer um vento, né? Alguns dados são dados a ele, mas não todos os dados. E provavelmente se ele usar como ventilador, daqui a pouco ele está com alguns dedos faltando, ou então um gato picado, né? Depois do uso inadequado e da educação inadequada que o Júnior recebeu. Então, apesar de todo o seu conhecimento enciclopédico sobre a mecânica dos cortadores de grama, ele se tornou tão teimoso teleologicamente que ele não percebeu que os cortadores de grama e suas lâminas afiadas nunca foram projetados para resfriar, né, o ambiente. Ele tem um propósito e não pode cada pessoa dar o propósito que quiser aquilo. A moral da história é que é possível ser um especialista e um ignorante sobre algo simultaneamente. Você pode ser especialista sobre como é feito o cortador de grama, toda a mecânica envolvida, e ao mesmo tempo você ser totalmente ignorante sobre por que e o que é um cortador de grama. Então, antes do século 17, antes de Galileu, Kepler e Newton, uma fixação em questões de significado muitas vezes deixava nosso entendimento do mundo material lamentavelmente atrasado, né? Na era pós-revolução científica, passamos a entender a mecânica do universo melhor do que nunca, né? Como funciona, e ainda estamos aprendendo mais. E, no entanto, ele nos parece mais sem sentido do que nunca. Parece como o Júnior, que entendia tudo da mecânica de um cortador de grama, mas não sabia para que ele existe, o que faz tudo ser inútil. Ele pode ser um especialista e um ignorante, né? Um especialista em como funciona, mas um completo ignorante para que aquilo existe. E nós sabemos cada vez mais sobre a matéria, mas cada vez menos sobre por que a matéria importa. Não é como se tivéssemos realizado uma investigação de mente aberta e finalmente chegado a um consenso científico de que não há significado lá fora. Nenhuma lista de fatos materiais de um cientista, por mais longa que seja, poderia justificar a conclusão de um filósofo sobre a falta de significado cósmico. Em vez disso, presumimos a falta de significado por razões não científicas. Usamos
óculos antitelelológicos, né, no laboratório. E depois olhamos pelo microscópio e exclamamos: eis aqui, é sem sentido. Né? A gente usa um óculos que esconde e que impede você ver o porquê algo existe, depois você diz que aquilo não tem sentido. Então, um biólogo evolucionista, Richard Lewontin, ele explica que nós temos um compromisso prévio, um compromisso com o materialismo. Isso não veio das observações. Nós queríamos eliminar Deus. Não é que o método e instituições da ciência, de alguma forma, nos obriguem a aceitar uma explicação, ele diz, material do mundo fenomenal. Mas, pelo contrário, nós somos forçados por nossa adesão a priori às causas materiais. E, além disso, esse materialismo é absoluto, pois não podemos permitir um pé divino na porta. Não é? Então, primeiro, arbitrariamente, nós tiramos Deus. E não foram dados que levaram a isso. Então, esse materialismo de mente fechada nos conduziu a uma espécie de idade das trevas teleológica, né? Teleológica. Nós nos tornamos tão ingênuos sobre o significado do universo quanto o alquimista medieval era sobre a mecânica do universo. Mas o vazio de significado deixado girando no centro do cosmo de um materialista, não é? E você vai ver que isso, a gente está falando de ciência, mas isso se aplica ao que? A psicologia, né? A sociologia. Será preenchido por algo, porque nada fica no vácuo. O coração humano, como a natureza, abomina o vácuo. E o Dr. Lowell Huey ofereceu à Academia Americana para o Avanço da Ciência 3 possibilidades para preencher o vazio. Uma é que cada indivíduo pode se tornar o ponto central de significado para o seu próprio universo de realização pessoal. Ele faz dele o centro. Ele chama isso de a opção do manicômio, né? Do manicômio de loucos, que abandona toda esperança de coesão social. Em segundo lugar, o Estado pode fazer o ponto central. O Estado diz, não, o Estado é o ponto central, ele que vai determinar a verdade do que não é verdade, do significado em um cosmo de outra forma, sem sentido. Então ele chama isso de a opção totalitária, onde toda individualidade e liberdade são perdidas. Em terceiro lugar, nós podemos dizer que o universo tem significado mesmo que não tenha. E ele chama isso de a nobre mentira, que nos engana, nos ilude, nos obriga além do interesse próprio. Então, no sombrio trilema assim, de Huey, ou o eu destrói o nós, ou o nós destrói o eu, ou a mentira salva ambos, mas apenas destruindo a verdade. Ele mesmo defende a opção 3, porque ele diz que sem tais mentiras nós não podemos viver. Não podemos viver sem o certo e o errado. Não podemos dizer que isso é relativo. Né? Então, Alex Rosenberg oferece uma 4ª opção na linha final de um livro dele, né? Que é Tome Prozac, ou seu inibidor seletivo de recaptação de serotonina favorito, né, como virou moda, e continue tomando café junto com isso, e Prozac e mais serotonina até ver que efeito vai ter. Né? Então, faça a sua escolha. Você prefere viver na farmácia de Rosenberg, onde o significado é induzido quimicamente, não é? Onde remédios supostamente vão te dar paz, alegria, felicidade, ou na igreja, né, da nobre mentira de Huey, na prisão do significado imposto pelo Estado, né, dos totalitários, ou no manicômio relativista do significado autoimposto. Eu vou definir quem eu sou e para que eu existo. Mas essas não são nossas únicas opções. E há um si cheio de esperança, não é? Há um si que eu nem chamo de si, né? Só para
nível de explicação a gente bota. Se Jesus for de fato o telos, e se ele realmente puder romper nossas idades das trevas teleológicas e lançar feixes infinitos de significado sobre tudo, sobre todas as coisas. E alguém pode dizer, mas isso não mergulharia todos nós de volta em algum tipo de idade das trevas científica? Alguns podem se preocupar, né? Pensando assim, por que ser tão pessimista? A última vez que as pessoas levaram Jesus a sério como o telos, aconteceu uma revolução científica. Se tudo existe para ele, então temos ainda mais razões para explorar do que as coisas são feitas, porque nós já sabemos qual é o telos delas. Então, investigar os mistérios do mundo natural não é mais uma questão de encarar o vazio, como Nietzsche dizia, mas de pensar os pensamentos de Deus, como Kepler dizia. Então, há ainda mais que Jesus traz ao Areópago. Ele traz uma certa melodia para o conhecimento, né, para a educação. Nós podemos entender o famoso oratório de Handel, né, o Messias, como 259 folhas de papel com 200 e poucas mil pontos pretos, né, gerando 152 minutos de vibrações com uma frequência em torno de 210 Hz, enquanto o ar é expelido do metal corvado, de instrumentos de várias formas, né? Usando crina de cavalo, como os violinos, e enfim. Mas é possível entender do que é feito o oratório de Handel sem realmente entender o oratório de Handel. Algo se perde se a gente deixar de lado por que Handel compôs o Messias. Se a gente der essa explicação complexa, né, que a gente estava dando antes, você está explicando algo, mas ninguém entende o que aquilo é. Para que serve o Messias de Handel? Qual é o propósito? Para que a gente não fique adivinhando, Handel escreveu SDG, né? Só lhe deu glória, ou seja, para a glória de Deus, na parte inferior da partitura final. Então nós falhamos em entender e apreciar essa obra-prima sonora pelo que realmente é, se falharmos em ouvir as milhões de ondas sonoras, todas se movendo em direção ao mesmo objetivo final, a adoração, a glória de Deus. Um outro autor famoso relata a primeira vez que captou o telos do Messias de Handel em uma sinfonia em Londres. Né? Ele diz que o evento foi inesperadamente não apenas uma performance, mas uma espécie de epifania. Ele se sentiu capaz de ver além da música até a alma da peça. Né? Ele diz que teve um vislumbre do grande panorama da história cósmica, tudo centrado no Messias, que veio em uma missão de resgate, que morreu nessa missão e que realizou com sua morte a salvação, não é? Proposta pelo seu Pai. Então, entender o cosmos como partículas se expandindo em um vácuo simplesmente, né, é entender o universo, os animais, as pessoas, sem realmente entender o cosmos, os animais e as pessoas. Porque nós perdemos a alma da peça, o propósito. Com a revelação impressionante do que é tudo isso, os mecanismos se encaixam, a porta do conhecimento se abre e nós nos juntamos ao coro aleluia, né, da peça de Handel. Então houve momentos na história do conhecimento humano em que se juntar à busca do conhecimento era se juntar ao coro de aleluia a Deus. Então na fundação, como eu disse, das primeiras universidades, né, as maiores que existem, havia uma unidade subjacente a todos os diversos campos de estudo, uma unidade capturada nas palavras do lema de Harvard, de 1650, né? In Christi Gloriam, para a glória de Cristo. Cristo era a melodia sobre a qual cada disciplina podia adicionar suas harmonias distintas, tornando a própria universidade uma espécie de oficina do conhecimento. A universidade moderna, no entanto, funciona mais como uma mera versidade, né?
a unidade foi perdida. Porque sem um telos compartilhado por trás da verdade em diferentes campos, há pouca razão para esperar que qualquer imagem harmoniosa de realidade vá emergir dali. Cada disciplina, então, define seu próprio tom e ritmo, e você não constrói uma obra. O conhecimento não é mais como uma inspiradora sinfonia de Handel, com seus temas unificadores se desdobrando em harmonias sobrepostas. Em vez disso, torna-se uma cacofonia desconexa, não é, de sons que alguém até hoje, nos nossos dias loucos, poderia chamar de é música assim mesmo, né? Sem nenhum tom, sem melodia, sem significado. Essa dissonância leva algumas mentes, alguns estudantes a se desligarem completamente. Muitos lidam com o ruído, especializando-se. Isso é, limitando sua busca de conhecimento a um único departamento, apenas para talvez tentar ganhar dinheiro, né? Pode não haver sinfonia, mas pelo menos uma melodia coerente emerge à medida que as outras disciplinas desaparecem no silêncio. Para o cara não ficar louco com aquelas várias coisas dissonantes, ele pega só o que interessa a ele e joga o resto fora. Com aquela pequena pedaço, ele não tem realmente uma sinfonia, mas pelo menos ele se livrou da dissonância sem fim. No entanto, essa falta de um telos unificador em cada campo do conhecimento não inspira homens e mulheres como a gente podia chamar de uma era renascentista, mas tende a produzir o que alguém chamou de mentes não mais condicionadas para a reverência e admiração. Produz um tipo de especialista que, como diz o ditado, sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Porque isso é ser especialista agora, né? Cada vez eu sei mais sobre uma coisa só e não sei mais sobre nada. Até que eventualmente sabemos tudo sobre nada. Então, contraste isso com Jesus, com o Jesus que encontramos em Jerusalém. Jesus não era um pensador unidimensional. Ele pode engajar as pessoas poeticamente, filosoficamente, empiricamente, historicamente e teologicamente. Tudo ao mesmo tempo. Ele pode transformar desleixados e especialistas em homens e mulheres renascentistas, entre aspas, buscadores da verdade, de olhos arregalados, espantados, que podem cantar, junto com o salmista: quão precioso para mim são os teus pensamentos, ó Deus, quão imensa é a soma deles. Então, cada logia em sua forma mais verdadeira, cosmologia, biologia, né, enfim, e assim por diante, né, torna-se um ramo crescendo de um tronco vivo da cristologia. Como o Logos, né, entende aquela anomalia no espaço, aquela peculiaridade na psique humana, aquele sistema cardiovascular, toda a verdade se torna a verdade de Cristo. E a educação se torna um ato de adoração, como o Messias de Handel, né? Alguns pensam que essa visão cristocêntrica do conhecimento nos levaria de volta à Idade da Pedra, mas nós não podemos esquecer, né? Foram pessoas buscando pensar os pensamentos de Cristo que fizeram novas pegadas nos picos da matemática, astronomia, física, química, genética, medicina, filosofia, história, arquitetura, literatura, arte e, claro, música, né? Agora, a gente viu a imaginação, lógica, evidência, inspiração, significado e harmonia que Jesus oferece ao Ágora e ao Areópago, né? E quanto à Acrópole, né? Que esperança Jesus oferece aos templos da espiritualidade do século XXI? A maioria das pessoas hoje simplesmente não considera o pensamento profundo uma atividade espiritual. Isso não é novidade. Há muito tempo Platão criou um abismo entre o espiritual e o racional, né? Ele celebrava a loucura sagrada dos oráculos, sacerdotisas do templo que inalavam vapores alucinógenos, então entravam em transe e balbuciavam alguns insights espirituais, algumas coisas sem muita lógica, né?
Então, a loucura é superior à mente sã, escreveu Platão, pois uma é apenas humana, mas a outra é de origem divina. Então essa loucura sagrada ainda é reverenciada na Acrópole de hoje. Muitos ainda sacrificam seus intelectos dados por Deus no altar de uma suposta fé. Então, existe o que o historiador Mark Noll chama de o desastre intelectual do fundamentalismo, que não oferece filosofia fundamentalista, ciência fundamentalista, estética fundamentalista, história, literatura, enfim, sociologia, assim por diante. Mas no transe dos nossos templos do século XXI, nunca nos ocorre que analisar argumento filosófico complexo, sondar os enigmas da física, desvendar os mistérios da história, aprender paradigmas de verbos gregos, ler os clássicos literários ou pensar seriamente sobre as raízes da pobreza, podem ser todas atividades profundamente espirituais. Jesus novamente subverte o status quo, nos ajudando a recuperar o tipo de espiritualidade que é robusta o suficiente para incluir uma vida mental vigorosa. Aqui, então, há 3 maneiras como ele faz isso, nos dando uma mente convidativa, relacional e bíblica. Então, uma mente convidativa. Jesus, ele constrói pontes de crença. Sob o feitiço da Acrópole do século XXI, gradualmente nós perdemos nossa capacidade de nos conectar razoavelmente com qualquer pessoa além da nossa própria tribo. Então Jesus, por outro lado, sabia o que pessoas diferentes dele acreditavam. Ele podia aprofundar-se, escavar pontos de contato significativo nas diferentes cosmovisões das pessoas, ajudando elas a descobrir novos níveis de percepção. Por exemplo, Jesus poderia facilmente ter bombardeado os saduceus com passagens do Antigo Testamento que falam claramente sobre a vida após a morte, mas ele não fez isso. Em vez disso, ele constrói um dilema destrutivo lógico a partir de uma passagem aparentemente mais obscura no livro de Êxodo. Agora, por quê? Jesus não apenas detectou na pergunta deles o quanto levavam a lógica a sério, e em particular sua predileção por dilemas destrutivos que Jesus acabou usando contra eles. Ele também sabia que os saduceus aceitavam apenas os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, não é? Ou seja, eles só acreditavam no Pentateuco. Então ele se importava o suficiente com as pessoas, nesse caso as próprias pessoas que buscavam sua morte pública, naquela mesma semana eles vão tramar isso, para discernir os contornos de suas estruturas de crença e adaptar suas percepções de acordo. Ele não era tão preto no branco a ponto de pensar que seus oponentes estavam completamente errados, eles estavam usando a lógica de maneira errada. Então, ao estabelecer um contato real com suas convicções, Jesus transforma o que poderia facilmente se tornar uma briga em uma oferta de percepção genuína, mesmo que os saduceus tenham rejeitado a oferta. Então Jesus não é sobre simplesmente bullying religioso. Eu acredito em Y e Z, você também deveria acreditar, ou então... Em vez disso, os argumentos de Jesus assumem uma forma atraente que provoca uma percepção genuína. Você acredita em X? Ótimo, eu também. Você pode ver como nossa crença em X é o broto que logicamente floresce em Y e Z? Sim. E tal convite trata as pessoas como mentes dignas de respeito real. Se desenvolvermos esse aspecto da mente de Jesus, então trazemos algo para a Acrópole do século XXI que está muito em falta. Não uma ameaça de autoridade cega, mas um convite para experimentar em primeira mão o florescimento de uma consistência intelectual. E Jesus também tinha uma mente relacional. Jesus ama pensando. Antes do seu diálogo com os saduceus, Jesus disse algo que lança toda essa troca sob uma nova luz. Ele disse: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então, siga a lógica. Se X, Jesus, sempre faz o que agrada o Pai, e Y, Jesus, engaja os saduceus com rigor intelectual, então qual é o Z que logicamente floresce de Y, de X e Y?
pense nisso, não há como separar a vibrante vida intelectual de Jesus de sua reverente conexão com seu Pai. Para ele, pensar é relacional, é espiritual, é outra forma de agradar ao Pai. Se Jesus estivesse na escola de Atenas, nós poderíamos imaginá-lo de joelhos com os braços estendidos para o Pai que ama. Isso lança mais luz sobre por que Jesus oferece aos saduceus a passagem de Êxodo em vez de uma das passagens mais óbvias sobre a vida após a morte. Como os saduceus sabiam bem, Êxodo 3 é sobre Deus aprofundando seu relacionamento de aliança com seu povo, né, com o povo judeu. Enquanto os saduceus se fixam em uma aliança com uma mulher morta, né, Jesus lembra seus irmãos, a mulher morta da história deles. Jesus lembra seus irmãos judeus de sua aliança com o Deus vivo. Né? Dessa forma, o argumento lógico de Jesus para a vida após a morte também se torna um argumento profundamente relacional. Sua lógica não é sobre deixar seus inimigos vencidos simplesmente em um campo de batalha intelectual, mas oferecer-lhes nova vida como filhos e filhas amados de Deus. Isso não é surpresa, já que Jesus não é apenas o Logos, mas também o Agapetos, o amado. No Novo Testamento, ele também testifica para nós que Jesus é a aletheia, a verdade. Isso significa que a verdade é encontrada não apenas em proposições, mas ultimamente, de maneira final, em uma pessoa. A verdade não é apenas para acreditar, mas também para amar, obedecer e desfrutar. A verdade respira, a verdade tem um pulso, ela busca. Quando, por causa dessa busca dela, nós a buscamos, ela, ou melhor, ele, né, nos busca de volta. Se a verdade fosse apenas uma construção social, poderíamos desconstruí-la a nosso bel prazer. Estamos no controle, estamos seguros. Agora, se a verdade é apenas uma série de fatos sobre a natureza, então podemos confortavelmente espiar a verdade sem ameaça de ela espiar de volta para nós. É só uma coisa. Se, no entanto, a verdade é uma pessoa que nos constrói, nos faz e nos conhece, então nosso disfarce acabou. Está morto. Não é? A verdade não é apenas algo a ser compreendido, mas alguém que pode nos compreender. Só quando a verdade é uma pessoa, alguém que nos tira da ilusão de controle, o pensamento transcende o pensamento para se tornar também um ato de amor e de adoração. E depois nós temos uma mente bíblica. Jesus conhece as Escrituras. Isso nos leva a um desafio final que Jesus traz para a Acrópole, né? Sua linha de abertura aos saduceus é planaste, ou seja, vocês estão errados. Onde esse seu pensamento deu errado? Jesus responde, vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, após décadas de coletas de dados, né, o pesquisador George Gallup ele concluiu o seguinte, olha, os americanos reverenciam a Bíblia, mas em grande parte eles não a leem. E porque não a leem, tornaram-se uma nação de analfabetos bíblicos. E essa conclusão sombria de Gallup é difícil de evitar quando confrontada com os fatos, né? Com a própria igreja dos nossos dias. Então, um relatório de 2014 da Sociedade Bíblica Americana sobre o estado da Bíblia descobriu que metade do país concorda fortemente que a Bíblia contém tudo o que uma pessoa precisa saber para viver uma vida significativa. Apesar de todo esse elevado respeito pela Bíblia, a pesquisa revela que mais de 50% dos formandos do ensino médio pensam que Sodoma e Gomorra eram marido e mulher, né? Em vez de ser duas cidades. 12% dos americanos pensavam que Joana d'Arc era a esposa de Noé, mais de 50% não conseguiam nomear os 4 evangelhos e apenas 4% dos cristãos pesquisados acreditavam que a igreja tinha responsabilidades diante do mundo. Enfim, muitos entrevistados até atribuíram o Sermão da Montanha a um personagem que não era Jesus. Então, Jesus diz, vocês não conhecem as Escrituras, é uma acusação a mais do que apenas aos saduceus. Não é? O que
o Gallup chama de recorde baixo em alfabetização bíblica, né, encontra um contraste embaraçoso em Jesus. Sua conversa com os saduceus revela que amar o Pai com toda a mente incluía estudar o tempo verbal e a gravidade teológica de Êxodo 3:6, né, que é onde ele constrói seu argumento. Então, ao longo das narrativas do Evangelho, Jesus cita habilmente as Escrituras não menos que 78 vezes. Então, sua alfabetização bíblica não ocorreu por osmose. Em seus primeiros anos, ele frequentava o templo judeu, sentado entre os mestres. Ele cumpriu aquilo que todas as crianças e adolescentes cumpriram, ouvindo, fazendo, lendo, né? Então, ele crescia assim. Levar a Bíblia a sério é cumprir o maior mandamento da maneira que Jesus fez. Aos 18 anos, Jonathan Edwards espelhou bem seu mestre quando ele escreve assim, ele diz: resolvi estudar as Escrituras de forma tão constante, firme e frequente, para que eu possa encontrar e perceber claramente que estou crescendo no conhecimento das mesmas. No entanto, há um aviso importante a ser registrado nessa resolução de Jonathan Edwards. A Bíblia não é apenas outro livro, entre outros, né, para estudar. É o único livro na história que é sempre lido na presença do seu autor. Se não passarmos de conhecer sobre Deus para conhecer Deus, então perdemos o ponto principal do livro e nos tornamos como astrônomos cegos que podem falar eloquentemente sobre a ciência do espaço, mas cujos corações nunca aceleram ao ver as estrelas surgirem sobre as montanhas quando a noite vai caindo. Então, o problema dos saduceus não era apenas que eles não conheciam a Bíblia, mas também que eram alheios ao poder de Deus. Como Jesus advertiu os estudiosos da Bíblia do primeiro século, ele fala conosco, né? Ele disse: vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são elas que testemunham ou testificam, né, a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, aquelas vezes em que eu falho em encontrar qualquer intimidade ou reverência no texto bíblico, eu encontro 3 principais culpados. Não estou lendo frequentemente, não estou convidando o autor para a minha leitura, ou não estou me preocupando em fazer e realmente viver aquilo que eu leio. Quando qualquer um desses 3 ocorre, a Bíblia rapidamente se torna um livro didático, empoderado, simplesmente. Para aqueles que não encontram alegria na Bíblia, né, a gente pode oferecer algumas sugestões. Né? Primeiro, tente examinar as Escrituras diariamente para ver se estas coisas são assim, como fizeram os bereanos. 2, pergunte junto com o salmista, né, e peça: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E 3, siga o conselho de Tiago, né, para ser praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Leia, peça ao autor um senso de maravilha, faça o que está escrito e observe o que acontece. Você pode experimentar algo como Rosa Maria Butterfield, que, como professora de inglês universitária, via a Bíblia como literatura ultrapassada de pessoas supersticiosas e mortas. Então ela leu com a mente aberta e, em suas próprias palavras, viu por si mesma que tinha um autor santo. Ela finalmente viu por si mesma que era uma coleção canonizada de 66 livros com uma revelação. Era a Bíblia unificada, não é? A névoa se dissipou para ela. Toda a Bíblia, cada jota e tio, era, ela diz, minha estrada aberta para o Deus Santo, ou para um Deus Santo. Isso conclui nossa breve viagem por Jerusalém e Atenas. Né? Na Atenas da cultura do século XXI, o mantra tornou-se, nas famosas palavras de Timothy Leary, de Harvard, né? A morte à mente. Morte à mente. O Jesus de Jerusalém oferece exatamente o tipo de ressurreição intelectual que nós precisamos para adorarmos Deus com a nossa mente. Para consumidores
imaginativos, logicamente e factualmente privados no ágora, ele clama vida para a mente, não morte para a mente. Para intelectos sem inspiração, famintos de significado e fragmentados no Areópago, ele grita vida para a mente. Para analfabetos bíblicos estreitos e desorientados na Acrópole, né, ele canta vida para a mente. E então nós começamos hoje com a pergunta: o que Jesus estaria fazendo se ele fosse pintado na obra A Escola de Atenas, de Rafael? Nós podemos imaginá-lo apontando para cima, como Platão, para significar a importância da lógica. Por outro lado, como o Logos encarnado, ele poderia simplesmente apontar para si mesmo, para expressar a importância do mundo empírico. Nós podemos imaginá-lo ao lado de Aristóteles com o braço estendido horizontalmente. Só que sua mão aberta revela algo profundo, né? A sua mão aberta revela as cicatrizes do seu corpo ressuscitado e toda a esperança que elas representam, essas cicatrizes representam. Talvez ele estivesse segurando uma Bíblia aberta e bem usada, expondo os seus insights com precisão de um gramático e a imaginação de um poeta, né? Ou talvez seus braços estivessem estendidos em um V adorando o Pai, ou em um V invertido convidando seus críticos para uma conversa razoável, em um relacionamento mais profundo do que qualquer coisa que eles já imaginaram na vida. Então, qual é? Talvez seja melhor que não haja Jesus entre os 58 pensadores que Rafael escolheu imortalizar em seu afresco. Porque nenhuma pose única, estática e bidimensional poderia capturar o gênio vivo, dinâmico e multidimensional de Jesus. Então, à medida que adoramos e nos tornamos mais parecidos com Ele, que nossas vidas expressem sua mente com mais cor, mais profundidade, mais beleza do que um afresco, mesmo pintado por Rafael, poderia expressar, né? Que Jesus nos ajude a seguir seu exemplo de amar o Pai com toda a nossa mente. Que Jesus ressuscite nossas imaginações e nos torne lógicos, né? E nos ajude a nos importar com as evidências. Que Jesus nos inspire, né? Inspire nossas mãos a explorar o universo que Ele fez e que chamou de bom quando estava pronto. Que Ele abra nossos olhos para ver o significado ao nosso redor, em todas as coisas. Que Ele desobstrua nossos ouvidos para ouvir a melodia em cada busca pelo conhecimento, sabe? A melodia que tem um telos, né? E que Ele transforme nosso pensamento em um ato contínuo de amor, uma expressão de adoração a Deus. E que Ele nos ajude a ler, apreciar e fazer o que Ele diz nas Escrituras. Ele diz que aquele quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que nós possamos realmente amar a Deus com toda a nossa mente e expandir, né, para todos os aspectos em que Ele disse que é amar verdadeiramente a Deus. E que nossos corações possam estar encantados, e corações encantados só conseguem se expressar em sua admiração, em verdadeira adoração. Então, como Handel e como Bach fazia, colocarmos um só Deo Glória em todas as coisas que a nossa mente pode ou puder alcançar pela graça de Deus neste mundo, reorientando todas as nossas vidas para aquele que é a razão de todas as coisas, que por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas. Que haja em nós então glória, pois sejam dadas a Ele eternamente. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos dê outras oportunidades de estarmos juntos batendo um papo sobre a grandiosidade de Deus de uma maneira bem íntima, né? E ao mesmo tempo aconchegante. Em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Na vastidão do cosmos uma lei foi escrita,
Em corações humanos sua verdade escrita, mas na carne frágil uma guerra se anuncia entre o divino mandato e a sombra que desafia. Em silêncio o pecado na sombra jazia, até que a lei como um farol seu rosto mostraria. Não desejarás, o céu proclamou, e no coração humano o desejo germinou. A lei, o espelho na alma refletido, revela o pecado antes escondido. Em sua luz a sombra mais densa, na clareza do dia a noite intensa. A vida sem lei, uma doce ilusão, até que o mandamento traz a convulsão. O que era para a vida agora me condena. Na presença do santo a culpa se acena. O bem que almejo não consigo alcançar, e o mal que abomino não posso evitar. Um duelo eterno no coração travado, entre o que é desejado e o que é rejeitado. No íntimo, um prazer na lei divina, mas na carne a outra lei me domina. Em meu ser duas forças em desacordo, uma busca a luz, a outra o absurdo. Miserável condição, a minha descoberta. Quem libertará esta alma inquieta? Na escuridão clamo por um Redentor que me arranque deste conflito interior. A lei, porém, santa, o mandamento puro, revelam o pecado, seu contorno obscuro. Não a lei me condena, mas o mal em mim habitado, pela lei descoberto e ao julgamento arrastado. Santo, justo e bom, o mandamento ressoa, mas o pecado em mim a morte ecoa. Não a lei o inimigo, mas o espelho que revela a natureza do mal que em minha carne vela. A lei espiritual, mas eu de carne feito, sobre o pecado vendido ou eu sujeito. A luta interna, constante agonia, entre o espírito anseia e a carne desvia. Na profundeza da noite uma luz se acende, por Jesus Cristo a esperança se estende. Quem me livrará? A resposta encontrada na cruz, a vitória pela graça anunciada. Dou graças a Deus pelo dom supremo, em Cristo Filho meu dilema extremo. Na mente a lei divina me uno,
mas na carne ao pecado ainda eu